Oi! Hoje é a resenha do conto O Burguês e o Crime, de Carlos Heitor Coni. Um homem chamado Figueiredo se lembra do momento onde ele se perguntou para si mesmo por que não. Isso aconteceu quando ele fora com a sua esposa, a Emma, a uma peça de teatro. Tinha acabado de estrear e era uma peça de sucesso, com atores de sucesso, e teve todo aquele oba-oba para a estreia. Mas a esposa já estava perturbando ele. Poxa, já é o terceiro dia que a peça estreou e a gente não foi, a gente vai perder a oportunidade, vai perder esse bonde, né? Ele foi meio que a contragosto, e estando lá já no teatro, a peça acontecia na frente dele, mas ele nem ligava, ele ficava contando as pregas da cortina, para você ter uma ideia como ele estava interessado naquela apresentação. Mas aí ele, tão distraído, de repente ele ouve um diálogo lá dos autores, lá em cima do palco: a gente precisa matar a velha. E ele ficou com aquilo na cabeça: matar a velha? Poxa, que ideia! Será que eu posso matar alguém? Mas eu paro de contar a história por aí, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. O Burguês e o Crime foi publicado por Carlos Heitor Coni em 1968 e o autor brasileiro é conhecido por muitos livros de romance publicado. Na verdade, 17 romances que ele publicou até agora. E até agora praticamente são esses mesmos, porque ele decidiu abandonar a literatura de ficção. Atualmente ele é um colunista da Folha e todo domingo ele publica um artigo, mas um artigo de análise da conjuntura política e social. Literatura mesmo de ficção, que é bom nada. Livros de conto ele publicou apenas 5, alguns de crônica, e temos aqui esse conto dele, O Burguês e o Crime. Uma história bem interessante, cheia de mistério, um clima muito bom. A melhor característica desse texto aqui, do Coni, é que ele não faz uma narrativa linear. Ele faz um flash forward e depois faz um flashback. Se ele tivesse escrito a história linearmente, talvez não tivesse o mesmo impacto, inclusive nas surpresas. Como a gente sabe, a maioria dos contos que tem uma surpresinha lá no final são bem interessantes, dão aquela virada, mas ter uma virada ali no meio do conto é muito mais interessante. Depois a gente ter mais outra depois, melhor ainda. A história aqui do Figueiredo e também da Emma é uma história de oportunidades que a gente não pode perder quando elas acontecem. Na verdade, o Figueiredo se mostra até um certo tipo de hipocondríaco das situações abertas pelo mundo. E é como ele disse, né? Por que não? Mas ao mesmo tempo que ele se mostra assim, com essa inclinação a cometer um crime, ele também se mostra meio descontente. Ele não tem aquele ímpeto de um psicopata, por exemplo. Ele ainda reflete sobre aquela situação que ele está querendo cometer, né? Claro que eu não vou dizer o que ele faz ou não. É melhor ler o conto, que é excelente. E a habilidade do Coni em meio que enganar a gente, né? A gente pensa que a gente está entendendo o que o personagem está fazendo, aí tem uma virada. E depois você pensa que compreendeu tudo, não, tem mais outra virada. Bom, é o máximo de spoiler que eu posso dar, né? Que tem 2 viradas nesse conto. Outro detalhe interessante a se destacar aqui é que ele é dividido em 3 sessões. A primeira é chamada de O Burguês, a segunda de O Crime, e então a terceira, que dá título ao conto, O Burguês e o Crime. Opa, quer dizer que isso é um spoiler? Fazer o quê? No título já está escrito o que acontece, então a gente só fica com a curiosidade, mas que diabos que ele vai fazer? Porque ele não tem uma velha para matar, que foi a ideia que os atores ali dentro da peça deram para ele. Um detalhe interessante desse protagonista, o Figueiredo, é que ele realmente é suscetível a todas as ideias
colocadas na frente dele. Por exemplo, também dentro dessa peça que o casal está assistindo. Surge um personagem em cena que é mudo e ele resolve fazer um voto de silêncio a partir disso, ou seja, ele está imitando novamente um personagem. E é curioso justamente isso, a ideia de cometer um crime e fazer o voto de silêncio vem tudo de algo que é colocado na frente dele e ele age como um imitador. Ou seja, ele age por imitação o tempo todo. Se ele é um maluco imitador, um maluco de pedra, com certeza. Ou não, porque digamos que o motivo do crime tem lá o seu juízo. É uma coisa meio com razão, digamos que ele esconde seu motivo racional pelo lado da maluquice. Talvez ele seja um criminoso esperto, que engana até a si mesmo. Minha avaliação do conto, é claro que eu gostei bastante, principalmente pela decisão do Koni em dividir a ação nesses tempos futuro e passado, não ficar só no presente contínuo da ação. Realmente, se ele tivesse ido por esse caminho, talvez não tivesse muito impacto a história. E fica aquele tom também de filme policial, uma história policial, né? Onde a gente não sabe realmente como se dá o desdobramento. Não que haja grandes reviravoltas, mas a maneira como ele apresenta os fatos é que torna muito interessante esse enredo. Sem falar que a personalidade do Figueiredo é muito interessante, e lembrando até de vários outros contos que a gente já viu aqui no projeto, pode-se dizer que é uma das personalidades mais interessantes construídas em tão poucas páginas. É um maluco de primeira esse Figueiredo, viu? Inclusive eu posso até dar um spoiler do projeto aqui. Essa semana tem 3 contos que tratam da violência. E o de quarta-feira guarda mais relações aqui com este conto de hoje, por se tratar também de um psicopata. Mas eu deixo para contar quando a gente chegar na videoresenha de quarta-feira. Mas vale a pena essa comparação. Lá é um conto do Rubem Fonseca. Vamos lembrar disso durante a resenha próxima. E fazendo referência ainda ao projeto, eu me lembrei de um outro conto enquanto estava lendo esse daqui. As Mãos de Meu Filho, de Érico Veríssimo. A gente já viu algumas semanas atrás. É uma situação um pouco parecida de apresentação de um espetáculo. Lá no caso do conto do Érico Veríssimo, era uma apresentação de um recital, onde pai e mãe assistiam o filho se apresentar lá no palco tocando piano. E o motivo da comparação, da lembrança, é porque aqui é uma peça de teatro, mas no final os dois têm uma certa violência, enquanto lá era uma violência embutida, aqui não, é uma violência que, claro, ela acontece. É óbvio que a violência daqui vai acontecer de alguma forma, afinal o título já está dizendo, isso não é spoiler, né? Mas eu lembro desse outro conto porque aquela violência ali, hipotética, talvez imaginada, tinha um impacto muito grande, funcionava como uma bela de uma surpresa ao final daquele conto, que é o mesmo tipo de susto que a gente toma quando lê este daqui, Burguês e o Crime. E se eu gostei lá daquele conto, As Mãos de Meu Filho, que tinha aquela sombra, aquele prenúncio de violência, nesse aqui, como ela se concretiza e bem exposta pelo Koni, é claro que eu não tenho como não dar 5 asteriscos. Bom, é isso. Amanhã a gente continua com a trinca de resenhas dos 100 melhores contos brasileiros do século. Enquanto isso, curta esse vídeo e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o Contato de Livros cresça mais um pouco. E até mais.